Olá, pessoal. Vou falar aqui agora sobre um pedido de algumas pessoas para que eu falasse sobre os códigos, né, os números de Grabovoi. O que eu acho desses números de Grabovoi? Olha, no meu entender, na minha opinião, os números de Grabovoi, desse doutor Gregory Grabovoi, o russo, né, com a equipe dele, isso foi passado a ele um conhecimento extraterrestre, tá? O que eu sei é isso, que é um conceito que foi passado a ele, um estudo extraterrestre, baseado em cifras, porque, como eu já falei em outros vídeos e sempre falo nos textos, sempre escrevo, né, nos textos, que nós somos quais grandes códigos de barra, né? Nós temos cada uma numeração no universo, nós e tudo que há no universo. Deus nos fez geométricos e numéricos. E então, esses números de Grabovoi é uma descoberta disso que eu estou falando, que eu sempre falei, que nós todos somos cifras. Todos os órgãos são cifras, todos os objetos existentes no universo, não só na Terra, mas no universo, são cifras. São todos conhecidos como cifras. Voltando um pouquinho ao assunto da cifra, como é que pela radiestesia eu descubro se a pessoa está com uma doença ou não? Pela cifra numérica da doença e da pessoa. Então, se eu coloco o nome de uma pessoa diante do nome de uma doença, energeticamente vai vibrar a mesma frequência se a pessoa tiver aquela doença. Compreenderam? Assim, um exemplo, né? José está com suspeita de câncer, um exemplo. Aí eu coloco a palavra câncer e coloco os testemunhos do senhor José. Nome, data de nascimento, cidade que nasceu. E vou com a radiestesia mensurar o nome do senhor José com o nome da doença. Se a radiestesia mostrar positivamente que há uma frequência ali, é porque o senhor José tem o câncer. Se a radiestesia disser que não, mostrar que não, então o senhor José não tem a doença, o câncer. Então é assim que funciona. Todas as doenças, tanto tem a cifra da doença e uma cifra correspondente à cura daquela doença. Então é assim que funciona a numeração, né? Os códigos, a frequência numérica do Dr. Grabovoi. Uma coisa que eu vejo é que é o seguinte, às vezes as pessoas têm que ter cuidado em usar. Eu entro nesses sites aí que mostram esses estudos do Dr. Grabovoi e esses grupos, que são grupos só dessas numerações, e vejo ali algumas coisas certas e algumas coisas erradas. Aí vão dizer, nossa, essa sua ali só sabe ver coisa errada. Mas não é, eu vejo a falta de conhecimento no proceder da coisa, que não é bem assim. Como eu gosto de olhar tudo a fundo, então eu vejo a falta de conhecimento, eu não vejo o erro, eu vejo a falta de conhecimento da pessoa. Então o que acontece? Tem que ter cuidado em usar. Por quê? Porque, como eu já expliquei também em outra oportunidade, nós somos energia, né? Nós vibramos energia, tudo no universo vibra energia. E se você tiver emocionalmente com frequência baixa, desequilibrada, você tem que ter cuidado em mentalizar esses números, porque às vezes você sai mentalizando uma série de frequências, cada uma para uma coisa, e não sabe nem o que está fazendo. Ali, pelo que eu vejo nos comentários, eu notei isso. As pessoas no comentário dá para você notar os erros, né? Eu vou aqui citar um exemplo que eu anotei aqui, ó. A sequência de Grabovoi, 519 7148. Ela tem um espaço
entre os 3 primeiros algarismos e os outros 4 algarismos. Isso aí significa uma coisa que eu não vou comentar aqui agora nesse momento, porque o comentário aqui é sobre outra coisa. Quando você, para começar, quando você mentaliza ou fala em voz alta, ou escreve essa numeração aqui, essa sequência numérica, 519, 714, 7148, tem um espaço. Nesse espaço você tem que dar um espaço também na voz, na hora de falar, e tem que dar um espaço na hora de mentalizar, para começar. Isso, essa frequência numérica aqui significa tudo é possível. Aí eu fico pensando assim, tudo é possível. Tudo é possível o quê? Tudo é possível de coisa boa ou de coisa ruim? Compreenderam? Porque se você estiver emocionalmente desequilibrado e começar a mentalizar uma frequência dessa, muito provavelmente você vai vibrar numa frequência que não é boa. Não é o que significa tudo é possível pro lado bom. Pode você entrar numa frequência de tudo é possível, mas não tão bom. Uma outra aqui também que eu separei. É uma sequência que não tem espaço. 918197 185, que significa tudo ficará 100%. Essa é outra. Tudo ficará 100% o quê? Bom ou ruim? Compreenderam o que eu quero dizer? Compreenderam onde eu quero chegar? Porque se você tiver numa frequência baixa de vibrações hostis, isso aqui está arriscado a se transformar em coisa pior ainda do que você está desejando. Compreenderam? Porque tudo eu falo e eu observo energeticamente, tudo. Tudo eu falo, observo as pessoas e analiso energeticamente. Esse aqui é um fato muito perigoso. Você fala uma frequência dessa, mas tem mais. Eu coloquei exemplos só esses dois aqui. Né? Então é perigoso você, às vezes, falar uma frequência dessa e dar tudo ao contrário. Até um vídeo de uma professora de números de Grabovoi, que é a responsável pelo desenvolvimento desse trabalho aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome dela aqui, vendo um vídeo dela da norma informativa, né, que é o trabalho sobre essas sequências, ela fala meia, 916, e não se pode falar meia. 916, tem que falar 916, um exemplo. E ela fala, no vídeo dela, ela ensinando, e ela fala um meia no lugar em falar 6. É errado. E ela é a responsável por esse trabalho no Brasil, agora vocês imaginam. Né? As pessoas, elas, aqui também eu anotei, né, que as pessoas não têm conhecimento das bioenergias e saem aplicando os códigos por aí. Então, eles saem aplicando tudo quanto é tipo de código. Né? Eles entram nesses grupos dos números de Grabovoi e querem que, como num passe de mágica, tudo aconteça da noite para o dia na vida deles. Né? E geralmente é mulher, que a mulher adora fazer uma certa macumbinha e acha que os números de Grabovoi também são macumbinha. Aí é para tudo, né? Eles querem para tudo. Até para filho que ficou independência em várias matérias na escola. Se ficou independência em várias matérias na escola, de certo é porque não estudou, né? Houve uma irresponsabilidade, né, do estudante nessa questão aí. Não são os números de Grabovoi que de um minuto para o outro, agora no final do ano, vão fazer com que esse jovem, né, ou essa jovem, ou essa criança, não sei, que ficou independente em várias matérias, que ela se recupere imediatamente. Também não é assim, né? As coisas não são milagreiras, não são milagrosas, né? Então, os números de Grabovoi, eles são para ser repetidos, mas com fé, e separa o que realmente precisa, aos poucos, e vai aguardar a resposta. Então, você tem que entrar em sintonia com aquilo. É uma das coisas, né, que eu vejo pelos comentários, é falta de conhecimento, né? E é tudo pela energia, tudo pela cifra. As pessoas não querem nem saber disso, que isso exista. Eles não querem nem saber. Saem fazendo e vamos embora, né? E querem milagres da noite para o dia, né? Querem milagres para tudo.
Uma outra coisa também que eu vejo, assim, que ao meu entender eu não vejo muito certo, é na questão que eles têm também um número para contactar Grabovoi. Não fiquem pensando que é número de telefone que você vai contactar o Grabovoi, não. É um número específico, uma sequência para contactar o Grabovoi. Olha, pessoal, acho que isso aí já é demais, sabe por quê? No meu entender. Porque o Grabovoi, a não ser que ele seja um gene, né? Ele seja um alienígena que não vai sentir nada, porque se todos forem contactar Grabovoi, ele morre, ele desencarna. Porque energeticamente esse homem deve estar de cama, nem os números dele vão conseguir recuperá-lo, tirá-lo de uma cama. Porque se todo mundo ficar contactando o Grabovoi para saber alguma coisa, o que tem ou o que não tem, porque o Grabovoi não é espírito de luz, né? Ele é um ser, uma pessoa encarnada, o grupo dele, né? Tem mais 2 doutores lá até capacitados, que foram contactados por extraterrestres para fazerem esse trabalho, essa divulgação. Mas eles não são seres de luz para serem contactados e não sentirem nada no seu corpo espiritual, no seu corpo mental e no seu corpo energético. O seu corpo bioplasmático deve estar, ele está tendo que se limpar todos os dias. Porque o que tem de gente tentando se contactar, aí eu vejo nos comentários, não aguento com aquilo, se contactou com o Grabovoi e veio uma palavra na mente. Pessoal, é da própria pessoa aquela palavra. É o seu próprio eu interior que está mostrando aquela palavra, é o seu subconsciente que está mostrando aquela palavra. Então, chamar o Grabovoi como se ele fosse um espírito, né? E ele deve ser realmente uma pessoa fora de série, se ele não morreu ainda, se ele não desencarnou ainda devido a essa quantidade de pessoas que ficam gritando pelo nome dele, né? Como se ele viesse, como se ele aparecesse na frente das pessoas e fosse solucionar todos os problemas que as pessoas têm, que eles querem solução imediata, né? Solução imediata para dinheiro, solução imediata para a saúde, para aquilo outro. Seria bom até escolhe uma sequência daquela, mesmo que você não saiba por que acontecem certas sequências, aquele espaço, né? Aquele espaço tem uma razão de ser, né? Mesmo que você não saiba por que aquilo, e de certo você faz e nem sabe por que está fazendo, e nem sabe como é que faz, aí, pessoal, aí eu não sou a favor disso não. Eu sou a favor, realmente o estudo é sério, mas às vezes as pessoas até ainda ficam com raiva dos administradores das páginas, porque os administradores não deixam eles colocar o que eles querem. Se deixar colocar, né, vira bagunça. Se a pessoa que é o administrador está passando um conhecimento, então vai aceitando o conhecimento, né? Foi lá para a página só para pedir explicação de alguma coisa e sai fazendo como um passo de mágica que é a resposta, e não é assim que as coisas funcionam quando você trabalha com bioenergia. Porque você, trabalhando com as sequências bioenergéticas dos números de Grabovoi, você vai estar assumindo uma responsabilidade diante das frequências numéricas, das frequências bioenergéticas que virão para cima de você, como é o caso que eu falei anteriormente no começo. Você falar uma sequência numérica, esse é o exemplo, né, que eu falei, tudo é possível, 519 7148, tem um espaço, então você tem que respirar em meio desse espaço. Tudo é possível. Mas tudo o que é possível? Tudo é possível para o bem? Tudo é possível para o mal? Tudo é possível mais ou menos? Qual é esse tudo é possível? Esse tudo aí, essa palavra tudo, ela abrange muita coisa, então tem que ter muito cuidado mesmo, se você não está emocionalmente equilibrado, energeticamente bem, de saúde, não é bom fazer, que vai acabar piorando tudo, ok? Então, o que eu vejo sobre esses números de Grabovoi, que me perguntaram muito, tem até uma pessoa de Fortaleza que está insistindo em perguntar. Então, eu estou respondendo nesse vídeo que deve servir para outras pessoas, né? Eu espero que tenham gostado, espero que tenham respondido as questões, espero que tenha havido algum conhecimento a esse respeito, entendeu? Porque nessa questão aí do Grabovoi, do Dr. Grabovoi, eu não creio que ele possa passar, né, energeticamente informação, porque ele não é um ser de luz, é uma pessoa encarnada, que também tem os seus problemas. A pessoa simplesmente, ela quer dizer que ela contactou com ele, mas ela contactou com o seu eu interior, na verdade, né? Porque, na verdade, ela nem em estado alterado de consciência ela está. Ela simplesmente
Porque o estado alterado de consciência é um outro assunto para outro vídeo. Eu acho válido a pessoa ter fé, né? Eu acho válido. Mas tem que saber o que está fazendo, né, pessoal? Tem que saber sem prejudicar os outros também. Porque tudo, se você tiver na dúvida, for pedir a Grabovoi como se ele fosse Jesus, aí não é certo. Compreenderam, pessoal? Esse é o meu ponto de vista. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.